Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André e hoje a gente vai resolver outro exercício que eu criei, que é para verificar se alguma sentença que utiliza parênteses, chaves, colchetes, ela está balanceada ou não. Nesse caso, eu substituí colchetes e parênteses por palavras que começam com underscore e terminam com underscore. Por exemplo, assim, ó. Vamos aqui de entrada, ó. Underline parênteses, ele é um abre parênteses. Uma palavra invertida, né, com o underscore ali, ele vai ser o fecha parênteses. Então, se eu abrir parênteses com esse parênteses aqui, eu tenho que fechar com o palíndromo dele. Então, se eu fizer dessa forma aqui, ele vai estar balanceado. A matemática não importa, né? A matemática ali não importa se ela está certa ou não. Eu só quero saber se os parênteses estão balanceados ou não. Beleza? Então, o que seria, né, os parênteses balanceados ou os parênteses não balanceados? Por exemplo, abre e fecha, ele está balanceado. Só que se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, dessa forma aqui, não está balanceado, né? Não tem como eu fazer dessa forma aqui. Porque eu abri, aí depois eu fechei, eu abri de novo um colchetes e daí eu fechei já o parênteses. Então, esse abre colchetes aqui, ele está dentro de um parênteses e não foi fechado. Então, eu não posso fazer isso. Eu só posso colocar, por exemplo, aqui. Aí ele está balanceado. Beleza? Se eu só abrir, ele está desbalanceado. Se eu só fechar, ele está desbalanceado. Se eu abrir e fechar e depois só fechar, ele está desbalanceado. Eu não posso simplesmente contar, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu não posso simplesmente contar se eles são iguais. Nesse caso eu poderia, mas se eu tiver alguma coisa que nem aqui, ó. Eu tenho um aqui e um aqui. Então, se eu contar dessa forma, já deu errado, né? Não tem como eu contar para verificar se está balanceado ou não. Então, a forma para eu verificar se os parênteses estão balanceados ou não é usar uma pilha. Aí tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, assim, ó. Eu tenho uma pilha. Aí eu vou ter, nesse caso aqui. Eu tenho esse caso aqui. Aí eu jogo na minha pilha um abre. Beleza, eu joguei um abre lá na minha pilha. Quando eu for... Se eu encontrar qualquer fecha, esse fecha tem que ser a mesma coisa que está no topo da minha pilha. Então vamos colocar mais ali. Então aqui, ó, eu fui, achei um abre, beleza, empilhei. Então essa aqui é a entrada e essa aqui é a minha pilha. Então eu achei um abre, eu vou lá e empilho. Achei outro abre, empilho. Achei outro abre, empilho. Achei outro abre, empilha. Quando eu leio um fecha, eu vou lá e desempilho e verifico se o que está na minha pilha é o reverso do que eu acabei de achar. Se sim, eu simplesmente desempilho. Beleza? Vou lá e leio de novo. O que eu achei da minha pilha é o inverso do que está na entrada? Sim. Beleza? Venho aqui. O que está na minha pilha é o inverso da entrada? Sim. E o próximo também. Beleza. Mas e se, por um acaso, eu tivesse essa condição aqui? Então ele empilhou, 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 empilhou. Aí ele pegou e olhou um fecha. Beleza, é um fecha. O que tem no topo da minha pilha é o inverso do que eu acabei de ler? Não é. Então ele está desbalanceado, né? Fez isso, já está desbalanceado. Beleza. E se eu tiver um abre, o que acontece? Só um abre ali na minha entrada. Eu vou lá e jogo um abre na minha pilha. Terminei de ler a minha entrada e minha pilha não está vazia. A minha pilha ela precisa esvaziar para que o conjuntinho esteja completo, né? Então, se ele estiver vazio ao finalizar, ela está completa, senão ela não está completa. Outra coisa é que a minha entrada é só um fecha.
se a minha entrada for só um fecha, eu vou tentar desempilhar, mas a minha pilha está vazia. Eu posso desempilhar uma pilha vazia? Não posso, então está desbalanceado, né? Então, não consigo desempilhar. Beleza? O que acontece no JavaScript se você tiver uma pilha? No caso, uma pilha seria um array, né? Vou chamar aqui de um array. E eu chamar o a.pop, né? Que seria desempilha. Ele retorna undefined, né? Então eu posso usar isso a meu favor. Não preciso verificar se a pilha está vazia. Simplesmente verifico se o retorno, né, do desempilha é exatamente igual ao que eu encontrei, né? O inverso, né, no caso do que eu encontrei. Tá. Então vamos lá para o problema que foi inventado aqui. Então o que eu vou ter que fazer é dar um split com espaço, né? Eu deixei garantido que entre todos os símbolos aqui vai ter um espaço. Então, basicamente, eu vou ter que ler, fazer um split no espaço, na minha entrada. Vou chamar de it para ficar igual antes, fazer um split com espaço. Beleza, então agora o E já vai ser um array, né, de entradas. Então, se eu encontrar alguma palavra que começa com underline, eu garanti que só tem underline nos brackets, no caso nos parênteses na abertura ou no finalização. Não tem, em qualquer lugar do texto não vai ter underscore. Eu coloquei aqui uma frase dizendo isso. Então é uma garantia que eu tenho aqui nesse problema. Então se eu pegar e fazer um for, né, no caso eu vou usar um for aqui. For i começa em 0, enquanto i for menor do que a minha entrada, ponto length. Eu posso fazer assim, ou eu posso também verificar, no caso i é menor do que e.length, no JavaScript, se eu tentar acessar um elemento que não está, né, no caso no array, ele retorna undefined, né? Então eu poderia também verificar se e no índice é igual a undefined. Sim, é bom também. Então, beleza. Vamos seguir. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar se a minha palavra atual inclui um underline. Se ela tiver um underline, eu já sei que eu estou num caractere delimitador, né? De abre ou fecha parênteses, no caso. Né? Eu estou num delimitador. Beleza. Então, se no caso e no índice i, no índice 0 for um underline, underscore, né? O que acontece? Eu estou num abre. Ele só começa com underscore e termina com underscore. No caso, quem começa com underscore é um abre, quem termina é um fecha. Beleza. Então, se eu estou num abre, eu preciso jogar na minha pilha. Então, let, eu tenho uma pilha ali, eu preciso empilhar. Então, pilha.push, eu vou empilhar a minha palavra. Então, no caso, é o e no índice i, né, que eu vou empilhar. E no índice i, empilhado. Beleza. E se acontecer o contrário, eu tiver num caso de fecha, né? Então, já que eu sei que tem underscore, se o e no índice 0 for um underscore, ele é um abre. Caso contrário, ele é um fecha. Se for um fecha, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter que verificar se a minha pilha, ponto, no caso, eu preciso fazer um pop nela para receber o que é o meu caractere de abertura, né? Então, assim, eu fiz um pop e daí eu vou verificar qual foi o caractere de abertura. No caso, qual foi a palavra de abertura. Então, se pilha.pop for igual ao que? Igual a minha leitura, e no índice i, invertida. Então, eu vou ter que fazer um reverse no e no índice i. Então, eu vou ter que inverter ele. Então, é no índice i.reverse.join.
Beleza. Eu vou ter que ter uma variável também chamada balanceado, para ver se está certo. Balanceado recebe... no começo eu vou dizer que ele está balanceado. Se eu achar alguma irregularidade, eu digo que não está mais balanceado. Certo? Então, assim, ó, se pilha.pop for exatamente igual, no caso, for estritamente diferente, né? Então, eu digo que ele está não balanceado, né? Recebe falso. Beleza, se eu quisesse dar um break aqui, eu já podia, né? Aqui embaixo, eu preciso verificar se a minha pilha está vazia, né? Eu falei que quando termina a pilha tem que estar vazia. Então vamos ver aqui. Então, se a pilha.length for igual a 0, não for diferente de 0, significa o quê? Que ela não está vazia, né? Então, balanceado recebe falso. Daí eu disse para imprimir balanceado ou não balanceado. Já está aqui, né? O console.log. Então, se ele estiver balanceado, eu imprimo balanceado. Caso contrário, eu imprimo não balanceado. Será que está funcionando já? Vamos testar? Então está funcionando perfeitamente, né? Vamos ver todos os casos, né, antes de falar. Então deu certo, né? Os 10 casos de teste funcionaram. Eu fiz bastante casos de teste porque eu queria verificar se as pessoas estavam cheatando ou não, né? Porque teve um cara que, logo no começo que eu criei o problema, conseguiu achar uma forma não correta de resolver esse problema. Daí eu peguei e fui adicionei mais casos de teste para quebrar a solução dele, para ele ter que aprender a fazer da forma correta, né? Então a forma correta de resolver esse problema é essa, né? Basicamente isso. Se eu encontrei um abre, eu vou lá e jogo na pilha. Se eu encontrei um fecha, no caso, eu verifico se o topo da pilha é exatamente igual ao que eu acabei de ler. Se não for exatamente igual, eu digo que não foi balanceado. Caso a pilha esteja vazia, esse pilha.pop vai retornar undefined. Undefined é diferente do que eu acabei de ler, com certeza, né? Então eu digo já que balanceado é igual a falso. Não preciso nem verificar se a pilha está vazia antes de tentar dar um pop, né? Então é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu joinha. Se inscreva no canal. Até mais e fui!